Olá, eu sou a acadêmica Tatiane Paula Schfelbein da Silva, do Polo de Três Passos, e eu vou fazer o meu comentário sobre o livro Trabalhando a Diversidade Sexual e de Gênero na Escola, Currículo e Prática Pedagógica. Bom, esse é um tema que quando eu estudei no ensino médio, ou até mesmo no ensino fundamental, era algo que não se era tratado. Não, não quer dizer que não existia, nunca não existiam, né? Pessoas homossexuais, bissexuais, não existia essa diversidade de gênero. Sempre existiu, só que isso nunca havia sido tratado de forma natural e normal, porque esses temas sempre foram tratados de forma com que se parecesse coisa errada, que pecado, né? Ainda mais a gente mora aqui numa cidade do interior, de etnia alemã. Na minha casa, os meus avós, minha mãe e pessoas próximas, a questão da homossexualidade, tanto gays, lésbicas, na verdade, ainda é um tabu. É o fim do mundo. É uma coisa muito anormal. E eles foram criados com esse pensamento, né? A minha geração, eu tenho 24 anos, acredito que seja uma das, assim, uma das primeiras a tratar abertamente sobre esses temas. Claro que eu me considero uma pessoa não preconceituosa. Não quer dizer que quando eu presencie situações eu não tenha atitudes que possam ser, porque a gente, por mais que diga que não tenha preconceito, a gente acaba tendo atitudes preconceituosas. Teve um fato que me aconteceu que eu até gostaria de relatar. Eu tenho duas amigas que são casadas, elas são um casal homoafetivo. E assim, né? A gente é amiga, normal. Aí nós estávamos jogando um campeonato de futsal e no outro time também tinha um casal homoafetivo, né? Duas mulheres casadas. Aí a gente conversando e eu queria dizer, queria comentar que aquelas duas são casadas. E daí, assim, saiu espontâneo. Eu falei, são marida e mulher. Aí a minha amiga olhou pra mim, não, são mulher e mulher, né? Então, assim, mesmo sem perceber, eu tive uma fala preconceituosa, né? E assim, claro, a minha amiga levou na brincadeira, mas daí agora eu sempre levo esse ensinamento comigo, como às vezes a gente tem pensamentos preconceituosos, né? Porque a gente é criado numa sociedade rodeada de preconceitos, né? E a escola, querendo ou não, está aprendendo a lidar com essas coisas. Eu trabalho numa escola de educação infantil e a gente teve um aluno que era filho de dois pais, de um casal homoafetivo, dois homens. E na nossa escola a gente tem a tradição, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, como apresentações, né? E a preocupação nossa, né, era sobre a apresentação do Dia das Mães, porque ele tinha dois pais. Foi feito todo, é feito cartão, né, e homenagem. Para ele foi feito diferente, né, o pai, não foi posto mãe. Aí no dia da apresentação, a gente achou que esse aluno não viria, e ele veio. E na apresentação, todo mundo dando tchau pra mãe, mandando beijo, ele levantou e deu tchau, abanou, mandou beijo pro pai, para os pais dele. Então, ele não achava diferente ele ter dois pais, sabe? O preconceito, assim, o medo era era nossa insegurança, porque para ele a família dele era normal, era perfeita. E na verdade o preconceito é da gente, né? A criança ela não nasce com esse preconceito. Para ela era super normal ela ter dois pais. Se tu conversasse com ela, ela dizia: "Não, eu tenho dois pais, o pai fulano, o pai ciclano". Sabe? Pra gente é diferente.
A gente está aprendendo. A criança que vai nascer. Eu acredito que os nossos filhos serão cada vez menos preconceituosos, e assim eu espero. E nós, como futuros profissionais da educação, a gente tem que desconstruir alguns preconceitos. Porque se a gente tiver uma ação e um pensamento preconceituoso, a gente vai criar pessoas que vão seguir esses mesmos pensamentos preconceituosos que a gente tem. Porque a gente é muito tendencioso, né? A gente pega os costumes da nossa família, né? E a gente passa pra frente, assim como os nossos filhos vão pegar os nossos costumes. Então, a gente tem que se esforçar para ser cada vez mais inclusivo, né? Porque não existe normal e anormal hoje em dia, né? Todo mundo é normal do jeito que é. Porque, como a gente estudou na outra unidade, cada um nasce, né? Do jeito que nasceu. E isso não é anormal ou normal. E um dos problemas assim que a gente percebe, não só na sociedade, mas também nas escolas, a homofobia, né? Que é esse preconceito contra as diversidades, né, de gênero que o outro possa ter, né? É um grande problema a ser enfrentado, né? E eu acredito que como aqui, pelo menos na nossa região, a maioria dos professores também tem pouco conhecimento sobre esse assunto, ainda é um tabu, né? Só que com os poucos esses pensamentos preconceituosos eles vão se desconstruindo, né? E essa heteronormalidade, né? Que só o que é hétero é o normal, o que não é hétero é normal. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ir aos poucos desconstruindo, né? Tudo que é diferente é tratado como anormal, né? Tanto nessa questão de gênero e sexualidade, até fisicamente e tal, cor. Esses preconceitos são é algo antigo, é algo que a gente deve perder com o passar do tempo, né? E isso é só através de muito estudo, conhecimento, resiliência, a gente pensar, empatia, pensar não só na gente, né? Pensar no outro. Não é que entender o outro, né? Porque eu assisti. A gente olha na TV, né? Muitas pessoas criticam as novelas e que são as novelas e que influenciam as pessoas, mas todo mundo nasce, né? Assim como o meu cabelo é dessa cor, e se eu quiser pintar ele de outra cor, eu posso, né? Então a gente tem que entender as diferenças de cada um e tentar trabalhar para que todo mundo seja tratado de forma igual e seja aceito, né? Porque é coisa é normal, né? Tipo, a pessoa nasceu com isso e às vezes ela tem que se retrair por medo do preconceito, né? E até mesmo dentro da sala de aula, eu acredito que quando a gente for para a sala de aula, a gente vai se deparar com várias situações e a gente precisa estar preparado para saber contornar e lidar e resolver da melhor maneira possível, né? Claro que a gente vai ter erros, vai ter acertos, mas a gente sempre buscar fazer o melhor. Então era isso. Muito obrigada.